Boa noite, Bernardo. Matheus Wagner Dourado. Não vou colocar os números recentes do Cuiabá na sua responsabilidade, porque você chegou aqui em Cuiabá juntando cargos. Nós sabíamos o momento do clube e sabíamos do desafio. Vamos falar já do ano 2025, né? As informações que tem um acordo verbal que possivelmente você continue no Cuiabá, e nós vemos um descomprometimento de alguns atletas extracampo. E pensando numa montagem de elenco para 2025, isso vai pesar na hora de você sentar com o presidente e montar um elenco com possibilidade de disputar de forma honrosa o Mato Grossense e tentar voltar para a Série A, uma vez que nós estamos perdendo a nossa espinha dorsal, que são os nossos líderes, que possivelmente não ficarão para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Matheus. Como eu falei, né, na última entrevista, a gente precisa reforçar aqui todo, né, o trajeto do Cuiabá até a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 11 anos, né, uma equipe que sai da segunda divisão do estadual e bate na Série A e consegue se manter por 4 anos, a gente tem que entender que, como eu falei, teve mais acertos do que erros, mas pode ter certeza que foi um ano de muito aprendizado, né, para todos. E a vida é feita de ciclos, né? Então alguns se encerram, outros se iniciam, né? Então a gente ainda precisa entender algumas questões que vão acontecer de mercado, né? A realidade também financeira do clube, né? Para que a gente possa projetar um Cuiabá forte. Então a mensagem que eu quero deixar aqui para o nosso torcedor é que precisamos do apoio de todos e uma mensagem de esperança que o Cuiabá vai voltar ainda mais forte para a Série A, podem ter certeza disso. Então, internamente já se começa a pensar nisso, né? Ainda é muito precoce falar de alguma coisa, porque o mercado se abriu recentemente, inclusive não terminamos ainda a competição, né? Não podemos esquecer que ainda temos um jogo em casa, que precisamos honrar com o nosso compromisso, né? E já também projetar um futuro, né? Como a gente já vem projetando. Nessas últimas rodadas, trouxemos jovens jogadores com potencial que vem entrando, ganhando minutos. Claro que temos que ter cuidado, né, para não queimar etapas com esses jovens, mas isso mostra um trabalho que há pouco tempo no clube não existia. Categorias de base, hoje se existe. E isso só é possível porque houve investimentos, né, e hoje nós temos um CT, por exemplo, de primeiro mundo. Então a gente precisa entender, né, o passo a passo, e esse tipo de situações nos permitem fazer reflexões e também nos permitem ter atitudes que vão nos levar para um próximo nível, né? Como a gente já comentou também de vários cases aí no Brasil de sucesso, né? E também alguns que a gente sabe que tem mais capacidade de investimento, mais torcida, mais tradição e que não conseguem fazer o que o Cuiabá fez. Então, nesse momento é um momento de muita reflexão, de muita cobrança e a gente não cometer erros que aconteceram nessa temporada para que a gente possa, né, voltar ainda mais forte. Professor Felipe, canal na Coruja, o jogo contra o Vasco hoje no Campeonato Brasileiro, hoje tivemos 7 promessas da base para o Cuiabá no banco. Seria um jogo já para começar a testar a rodagem para esses garotos que são multicampeões na base? Precisamos, né, entender aí em quais condições nós vamos ter o nosso elenco, né? Alguns jogadores estão fora por questão de cartão, né? Foi uma temporada desgastante, a gente precisa sempre colocar uma equipe competitiva dentro de campo que represente muito bem o Cuiabá. Apesar dos resultados não terem vindo, né, mas a gente fez jogos sempre competitivos, organizados, né, dificultamos muito. Hoje aqui com 60 mil pessoas, né, foi um jogo difícil para o Fluminense, pode ter certeza disso, assim como foram outros tantos, né, se você parar para analisar, jogos que a gente saiu na frente, né, e tem coisas que a gente não consegue explicar no futebol. Né, então, claro que os resultados são importantes, né, a gente sabe disso, a gente vive disso. Agora a gente precisa entender o que é o melhor para o futuro do clube, né, e tomar as melhores decisões já preparando a temporada de 2025. Então, pensando dessa maneira é que nós vamos colocar a melhor equipe em campo. Professor, boa noite. Como boa o noite. senhor aqui disse, o senhor tem um acordo verbal com o Cuiabá. Eu queria saber como andam essas conversas de fato. Bem adiantadas, né? Como eu falei, o meu desejo sempre foi estar no Cuiabá, independente do que fosse acontecer no final da temporada. É um clube que eu me identifico muito, que eu, né, tenho um carinho especial, que eu já conheço, então isso facilita muitas coisas, né? Então, detalhes estão sendo ajustados para que a gente possa, de maneira oficial, falar melhor, entrar mais a fundo sobre planejamento, né? Então, temos que ter um pouquinho de cautela nesse momento para que a gente não
né, queime etapas e não coloque coisas aqui que de repente não vão sair do papel, né? Então, com muito cuidado, com muita cautela, as coisas estão sendo resolvidas internamente e logo vocês terão mais informações. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Do Esportivo. Gostaria que você falasse um pouquinho do jogo de hoje. Até ali a parte Fluminense fez o gol, o Cuiabá faz uma partida regular, não sofria tanto, mas sofreu o gol, o time teve algumas escapadas, mas não conseguiu concluir em gol. Na sua opinião, o que faltou na sua análise, o que faltou ali para o Cuiabá conseguir se ferir mais o Fluminense e até chegar ao gol? Obrigado. Bom, em relação ao jogo de hoje, sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui, né, com um ambiente hostil, né, 60 mil pessoas apoiando o Fluminense precisando do resultado, uma equipe né, que até a temporada anterior foi campeã, né, da Libertadores, com jogadores extremamente experientes, né, com um investimento altíssimo, né, então em muitos momentos a gente veio com uma proposta de tentar jogar, né, no primeiro tempo ainda mais, acabamos não conseguindo encaixar o último passe, né, para que a gente pudesse entrar no último terço com mais qualidade, com mais condição de terminar melhores as jogadas, inclusive em alguns erros nossos em fase ofensiva, permitiu com que o Fluminense tivesse algumas transições perigosas, né, e isso também vai perdendo confiança do lado de cá e vai dando confiança para o lado de lá, né, e percebemos que o Fluminense estava explorando muito o lado esquerdo, né, e o nosso lado direito, esquerdo deles, com algumas infiltrações ali pelo corredor lateral. No segundo tempo a gente faz 2 substituições justamente para poder controlar, né? Então abrimos a equipe para controlar 1 contra 1 por fora. A gente já imaginava que o Keno viria para esse tipo de jogadas pessoais, né? E para controlar aqueles movimentos de infiltração ali. Então, baseado nisso, né, e colocamos o Derek também para que nos desse mais capacidade de pressão na bola e também condição de poder atacar mais espaço e transitar, sabendo que o Fluminense iria se lançar e poderia nos dar a transição ofensiva, né? Infelizmente, a gente não conseguiu suportar essa pressão ali deles, né, que se o tempo passa um pouco mais, muito que provável que a gente teria uma chance mais clara, né, o jogo poderia se desenhar para nós, né? Então, acho que a gente tem pecado, sim, na questão ofensiva, né, coisas que nos limitaram em poder vencer jogos, né, e também faltou um pouquinho de sorte em alguns momentos para que a gente pudesse traduzir algumas oportunidades em gol e nos deixar confortáveis no jogo, né, para que a gente pudesse administrar os jogos, né. Então, são coisas que a gente tem que olhar e tentar já projetar para que o ano que vem a gente corrija esses detalhes e faça uma equipe muito forte para a próxima temporada. Boa noite, professor Rodrigo Costa, da Web Rádio Cuiabanha. Boa noite. O que esperar do Cuiabá para essa última partida contra o Vasco da Gama, essa despedida da Série A? Principalmente porque o Vasco ainda disputa, né? Quer o 9º colocado para poder ir diretamente para a 3ª fase da Copa do Brasil. Bom, como eu falei sempre, né, nós temos um compromisso com a instituição, nós temos um compromisso com a nossa história e, acima de tudo, também com a competição. Então, é um jogo que a gente vai tentar tirar muito proveito dele, pensando já numa próxima temporada, né, mas ao mesmo tempo sempre colocando uma equipe competitiva, organizada, né, do começo ao fim, que represente bem o Cuiabá. Então vamos buscar uma vitória, né, é importante terminar um ciclo, né, uma temporada com vitória, então a gente vai pensando nisso, colocar a melhor equipe, né, e vamos tentar fazer um jogo competitivo e organizado do começo ao fim. Boa noite, pessoal. Obrigado, Bernardo. Boa noite, obrigado.